Muito bem, nono ano, sejam bem-vindos à minha casa. E hoje a gente vai falar sobre a emergência do fascismo, a ascensão do fascismo na Europa, beleza? Antes de mais nada, a gente precisa entender e lembrar do que a gente já estudou, tá? Lembrar de tudo que a gente já viu nos outros módulos, né? E linkar tudo isso com a ascensão do fascismo ou a emergência do fascismo na Europa, certo? A primeira coisa que eu vou falar para vocês, que a gente estudou também, é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela trouxe para a Alemanha, que perdeu, né, que a gente considera como o país que perdeu a guerra, algumas sanções. Algumas delas vão tirar território da Alemanha, algumas delas vão colocar imposições econômicas para a Alemanha, multas para a Alemanha. Então a Primeira Guerra Mundial trouxe alguns problemas para a Alemanha que depois, né, chegaria em alguma tentativa de resolver todos esses problemas com o fascismo, tá? Então é importante lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela traz grandes problemas para a Alemanha, tá? O segundo ponto que eu coloquei aqui, a Revolução Russa, que a gente já estudou também. A Revolução Russa, ela acontece em 1917, ali, penúltimo ano ali da Primeira Guerra Mundial, mas qual que é o peso dela? O que aconteceu para ela ser tão importante assim, para o fascismo emerger ou ter uma ascensão na Europa? Acontece que a Revolução Russa, ela é uma revolução socialista. E a gente já estudou que numa revolução socialista, os trabalhadores organizados, tá, conseguem retirar do poder toda aquela aristocracia, toda aquela burguesia, e aí, dessa forma, comandar, né, os meios de produção. Neste caso, tirando, obviamente, a propriedade privada das grandes empresas, do latifúndio, e colocando no poder os trabalhadores, certo? Isso vai trazer implicações altíssimas para a Europa. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, a Europa, ela está vivendo um mundo capitalista, um mundo burguês, e eles vão olhar para isso com maus olhos. Por quê? Veja, tirou a propriedade privada, né, que é uma das coisas mais importantes para a burguesia, tá? Então eles vão olhar sei lá, os trabalhadores alemães, os trabalhadores franceses, os da Inglaterra, os italianos, eles vão falar o seguinte: olha, não dá pra gente dar liberdade para trabalhador, tá? Se a gente começar a dar liberdade para trabalhador, acontece uma revolução, né, no nosso país, uma revolução francesa, uma revolução italiana, enfim, acontece uma revolução socialista aqui e a gente, né, não pode deixar que isso aconteça. Isso também vai pesar forte nas costas, ó, meu computador, vai pesar forte nas costas, né, da Europa para poder seguir para isso daqui, tá? A última coisa que eu vou falar, que é a última coisa que a gente estudou também ali nos Estados Unidos, né, no outro módulo, é a crise de 1929, tá? Veja bem, a Alemanha consegue se reconstruir com a ajuda dos Estados Unidos. A Itália consegue se reconstruir com a ajuda dos Estados Unidos. Problema, tá? A crise de 1929. Vai trazer problema para os Estados Unidos? Vai, a gente já falou sobre isso. Mas vai trazer também problema para o resto do mundo. E o resto do mundo estava acabando de se levantar, né? Para a economia. Então tudo isso vai fazer com que as pessoas tendam, né, a ir para a ideia do fascismo, que é um poder político forte, vamos dizer assim, é um poder político totalitário. E isso a gente vai ver aqui nas características depois. Mas a gente vai perceber que as pessoas estão querendo uma resposta rápida para o que está acontecendo. As pessoas estão querendo uma resposta à altura para poder resolver os problemas que a Primeira Guerra Mundial trouxe, que a Revolução Russa poderia trazer depois e que a crise de 1929 trouxe, tá? Então, a busca pelo fascismo aqui é uma busca
vamos dizer assim, numa tentativa rápida de arrumar tudo que estava acontecendo, tá? Esse é o grande problema aqui. E aí os países que vão buscar por um partido fascista, né, são países que vão trazer respostas rápidas. Vou falar o seguinte, olha, a gente consegue arrumar tudo isso daqui se você me der o poder, tá? Então o fascismo se torna uma ditadura. Nesse mesmo sentido, falando, né, a gente começa a perceber que as pessoas que não entendiam muito bem do que estava acontecendo, elas vão cair na falácia do fascismo. Por quê? Porque alguém está dando a resposta para eles. E qual que é a resposta? Eu vou arrumar a economia rapidamente, tá? Eu vou arrumar um emprego rapidamente. Quando, na verdade, estava cedendo espaço para uma ditadura, tá? Importante lembrar aqui também as questões das ditaduras, tá? Nesse sentido, as ditaduras fascistas, ok? Elas estão do lado da direita, vamos dizer assim, da extrema direita, tá? Até porque quando a gente for ver ali nas características, a gente vai ver que o fascismo, o nazismo, ele é anticomunista. E o comunismo, ele faz parte de uma esquerda, né, de uma extrema esquerda. Então, assim, não dá para falar que fascismo é um movimento da esquerda, só porque tem social no nome do nazismo. Não dá para falar isso. O que dá para a gente entender é que, sendo anticomunistas, são também de direita, certo? Agora eu vou aqui, ó, para as características do fascismo. Depois, galera, eu vou enquadrar certinho, vou deixar vocês copiarem bonitinho, vou colocar uma atividade também para a gente fazer, tá? Mas para vocês poderem copiar, vai ficar melhor assim. Alguém mandou mensagem ali no meu WhatsApp, mas tudo bem. E aí eu deixo para vocês, vocês vão copiando aí bonitinho, fazem a atividade enquanto eu tô fora, certo? Mas vamos lá. Características do fascismo. Isso tudo tá na apostila, tá? Eu só dei aquela resumida legal pra gente. Primeira coisa que eu vou falar aqui, militarização, tá? O que é essa militarização? É a ideia de que o povo, a galera que tava que era militar, vamos dizer assim, ela tem educação, ela tem comportamento, disciplina, tá? Então a gente vai ver que essa militarização exacerbada das coisas começa a aparecer muito, tá? Até porque foi a base da militarização que trouxe pra gente a Segunda Guerra Mundial, certo? Se eles não quisessem que acontecesse uma Segunda Guerra Mundial, nem a militarização teria acontecido. Mas a militarização, então, é essa característica do fascismo, onde eu vou olhar para o militar e falar, aquilo lá tá certo, aquilo lá é legal, eles estão dentro da lei e isso é muito bom, tá? Presta atenção. O nacionalismo também é uma ideia de que, olha, eu gosto do meu país, eu protejo ele, eu cuido dele, enfim. Muitos dos alunos vão olhar para mim e vão falar assim, mas professor, mas isso não é bom? Isso não é legal? Cuidar do meu país? Lógico que é, também concordo. O problema é quando ele é, como a gente chama, né, exacerbado. É um negócio muito inflado, assim, é um nacionalismo que cega os olhos. Você olha para o outro país e fala assim, esse país não vale nada, o meu é o melhor, tá? O meu é melhor, tanto é melhor que eu vou lá dominar aquele lugar lá para mostrar para eles quem é o melhor. Então esse nacionalismo exacerbado, ele tá meio errado, ele não serve muito. Só que no fascismo, ele aparece como uma coisa boa. Não é, a gente sabe disso, tá? Terceiro ponto que a gente já começou a conversar mais ou menos, anticomunismo, certo? A ideia de que os comunistas vão tomar a propriedade privada, vão fazer uma revolução aqui. Para os burgueses isso não foi muito legal, tá? Então, para eles, a ideia era buscar algum caminho que fosse contra essa ideia de comunismo, tá? Um caminho que fosse contra essa ideia dos trabalhadores ter tanto direito assim, ok? E aí é no fascismo, é no partido fascista que eles vão encontrar, certo? Próximo ponto aqui, autoritarismo. A ideia, de novo, de alguém autoritário, alguém que comanda, alguém que parece ser uma pessoa muito forte para comandar tudo isso.
alguém que consegue fazer a água virar vinho, sabe? Alguém milagroso, é alguém autoritário, forte, alguém que precisa ser forte, tá? Politicamente falando, certo? Então esse movimento autoritário vai colocar, né, um culto ao líder. A gente já linkou já então, um culto ao líder. O que isso quer dizer? Que toda pessoa autoritária que for colocada no poder dentro do fascismo, ela vai se tornar um líder, um ídolo, sabe? Uma pessoa que, assim, ela é tão boa para salvar o meu país, ela é tão boa para conseguir tirar meu país da crise, que ele vai virar um líder. Eu vou fazer um culto ao meu líder, vou colocar um quadro dele na minha casa, eu vou, quando eu ver ele, vou louvá-lo, sabe? Uma coisa quase que religiosa até, se a gente for parar para pensar, tá? No próximo ponto, neste caso, eu coloquei aqui, ó, nazismo, né, Alemanha, tá? Neste caso aqui, aconteceu mais na Alemanha, a gente sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver tudo isso também. Eu vou falar aqui rapidinho também. Antissemitismo. O que é isso? Em linhas gerais, em linhas rápidas, é o antijudaísmo, tá? Pessoas que são judeias não servem para mim, porque elas estão tomando o meu emprego, elas estão dominando o mundo e eu não quero que isso aconteça, tá? Neste caso, vai acontecer mais na Alemanha, porque na Alemanha tinha uma visão de raça ariana, de uma raça superior. As pessoas que não fossem arianas, vamos dizer assim, germânicas, puras, né, vamos dizer entre aspas, não eram aceitas. E neste caso aqui, no nazismo, a gente tem aí então o antissemitismo, que é contra os judeus, né, a ideia do homossexualismo, né, os gays não eram aceitos nessa sociedade, enfim, negros não eram aceitos nessa sociedade, ciganos não eram aceitos na sociedade. Então, só as pessoas que fossem arianas poderiam viver livremente e tranquilamente pela sociedade. Este é o caso, né, da gente falar dessas características onde, se a gente for parar para pensar, poucas pessoas vão viver livres, tá? Poucas pessoas têm o direito, a não ser que tenha aquele medo de ser contra tudo aquilo, né, e tal. A gente sabe que na questão da Alemanha aqui, né, a Segunda Guerra Mundial trouxe os campos de concentração, certo? Onde se colocava lá os judeus para poder trabalhar e trabalhava até a morte. Teve até a questão, né, de câmara de gás, enfim, coisa que a gente vai estudar mais para frente ali. Próximo módulo a gente estuda isso. Mas aqui o que a gente tem que entender é por que esse nazismo virou moda naquela época, tá? Vou aqui embaixo, ó. Anos 1920, fascismo na Itália. Aí eu coloco o nome do líder, o Mussolini. Benito Mussolini. Esse cara, ele consegue subir ao poder, ascender ao poder, né? E ele trata de ter todas essas características aqui para o seu país, porque ele quer levantar o seu país. De novo, é da forma correta ou errada? Errada, né? O fascismo, enfim. Mas 1930, nazismo na Alemanha, coloco lá o Hitler, tá? E aí, professor, mas é fascismo e nazismo? Você está falando de uma coisa só? Sim. O fascismo, tá? É uma coisa só, tudo isso aqui, ok? Mas em cada país a gente vai chamar de um jeito, certo? A gente vai ver na apostila nossa também. Por exemplo, o fascismo é na Itália, onde surgiu, tá? Depois eu tenho nazismo na Alemanha. Aí depois no Brasil eu tenho integralismo, tá? Na Espanha, o franquismo, certo? Então, percebe que em cada lugar tem um nome, mas é tudo fascismo. Tem todas essas características, é fascismo, tá? Tentou um governo autoritário, tentou um governo militarizado, anti isso, anti aquilo, que mais? Culto a um líder. Tudo isso, se tiver todas essas características aqui, é um ditador fascista, tá? Isso é fato e ninguém pode negar, isso é história, ok?
Posto tudo isso aqui, eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem, vou colocar aqui na tela para vocês copiarem esse esqueminha que eu fiz para ter sempre guardado e lembrar das minhas falas. E também depois, vou dar uns minutinhos com a tela ali, né, com a lousa, e depois vou colocar uma atividade, e essa atividade vocês vão fazer no caderno, na próxima aula, ou hoje ainda, se der tempo, eu vou passar dando um visto, né, para a gente corrigir na próxima aula. Fechou, galera? Certinho? Um abraço, me segue aqui ó, no meu canal, e é isso. Tchau, até mais.